Olá pessoal, na aula anterior nós vimos os conceitos de algoritmos e linguagens de programação e nessa aula de hoje nós vamos ver os elementos básicos dos algoritmos. Bom, nós vimos na aula passada que um algoritmo é uma sequência de passos precisos e bem definidos para a realização de uma determinada tarefa. Esse algoritmo pode ser representado através de uma descrição narrativa, através de um fluxograma ou de uma linguagem algorítmica, que nós chamamos também de pseudocódigo, onde nós utilizamos uma lógica de programação para montar esse algoritmo. Então, essa linguagem algorítmica ou esse pseudocódigo é o que mais se aproxima de uma linguagem de programação. E é isso que nós vamos ver nessa aula, todas as estruturas que nós podemos utilizar nesse pseudocódigo. Começando com os comandos de entrada e saída de informações, nós precisamos de alguns conceitos gerais anteriormente. Primeira coisa, sempre que a gente falar em usuário, é a pessoa que vai utilizar o nosso algoritmo ou o nosso programa de computador quando ele for transformado por uma linguagem de programação. E variável é um espaço de memória onde a gente armazena informações. Então, o primeiro comando que nós vamos ver no algoritmo é o comando leia. Esse comando leia, ele recebe informações do usuário e armazena em uma variável, ou seja, ele lê informações que alguém informa para o programa e armazena essa informação num lugar da memória chamado variável. Essa informação é recebida através de um dispositivo de entrada. Nós já vimos vários dispositivos de entrada de hardware que nós temos. O dispositivo padrão é o teclado. O que nós vamos utilizar hoje aqui é o teclado. O outro comando é o comando escreva. O comando escreva, ele envia o resultado do algoritmo para um dispositivo de saída. Nós já vimos também vários dispositivos de saída, mas o dispositivo de saída padrão que nós vamos utilizar agora é o monitor de vídeo. Então, sempre que houver um algoritmo aqui, ele vai receber as informações pelo teclado, vai ser processado pelo algoritmo e vai mostrar o resultado no monitor de vídeo. Bom, então temos aqui o nosso primeiro exemplo. Esse primeiro exemplo, a gente simplesmente vai pedir para escrever Olá Mundo. Então veja lá que eu dei o comando escreva e Olá Mundo. Percebam que Olá Mundo está entre aspas. Todo o texto que eu colocar aqui entre essas aspas vai ser enviado para o dispositivo de saída. Então, eu vou simplesmente mandar executar esse algoritmo agora. E o resultado que aparece aqui no monitor é Olá Mundo. Então vejam lá que é o que está escrito entre aspas. Indo para um segundo exemplo, nós vamos fazer um algoritmo que agora a gente vai receber do teclado uma informação e mostrar na tela novamente. Então, lá no meu algoritmo, a primeira coisa eu vou mandar para a tela uma informação, pedindo para que o usuário digite o nome dele. Para que o usuário digite esse nome, a gente precisa de guardar em algum lugar essa informação. Então, eu vou utilizar aquele nosso comando leia. O leia, ele vai armazenar numa variável chamada nome a informação que o usuário digitar na tela. E depois eu vou escrever, novamente, seu nome é. Esse mais aqui, ele é um comando de concatenação. Então, ele vai juntar o seu nome com o conteúdo que tiver nessa variável nome, que é o que a pessoa digitou lá na tela. Então, quando eu mandar executar esse algoritmo, o que vai acontecer? Ele vai mostrar lá na tela, informe seu nome. Aí a pessoa vai digitar o nome, Maria, por exemplo, e depois que ela digitar o nome, ele vai mostrar na tela, seu nome é Maria. Então veja que ele concatenou seu nome com o conteúdo que ele leu e armazenou na variável nome. Bom, nós vimos antes sobre variáveis, e eu disse que variável é uma forma de se armazenar informações na memória. O que é a memória? A memória do computador, como nós estamos vendo aqui nessa fotografia ao lado, é um conjunto de chips que armazena as informações fisicamente lá no computador. Então aí a gente tem a imagem de 2 pentes de memória. Mas internamente ela armazena os bits,
né, que são os zeros e uns que nós estamos utilizando no nosso programa, né, através lá da linguagem de máquina. A variável, ela sempre vai possuir um nome e um conteúdo, né? Como nós vimos lá no exemplo anterior, a gente tinha um nome definido e o conteúdo dela, né? Naquele exemplo anterior, a variável se chamava nome e o conteúdo dela era Maria, que alguém digitou na tela. Por exemplo, uma variável chamada nota, que tem um conteúdo 10. O comando de atribuição de valor é esse que nós estamos vendo aqui abaixo, uma seta para a esquerda. O que ele significa? Eu estou dizendo que eu quero atribuir o valor 10 a uma variável chamada nota. Então, sempre que eu quiser criar uma variável com um determinado valor, eu tenho que usar essa seta para a esquerda, que é o comando de atribuição de valores. Indo para um exemplo aqui de atribuição de valores, eu vou criar, como eu fiz antes lá, uma variável nota que recebe o valor 10. Então, toda vez que eu quiser saber qual é a nota, vai ser o valor que está armazenado lá na memória, que no nosso caso aqui vai ser 10. Então, se eu utilizar aquele comando escreva que nós já vimos anteriormente, então escreva sua nota é, e aí eu vou concatenar com a variável nota. Então, quando eu mandar executar esse algoritmo, o que vai aparecer lá na tela? Sua nota é 10. Lembrando que o comando escreva é o único comando que envia informações para a tela. Se eu quiser mostrar qualquer coisa na tela, eu preciso de mandar escrever. Então, esse comando escreva é o que manda as informações para a tela. Seguindo nos nossos comandos básicos aqui dos algoritmos, nós vamos ver os operadores. Então, nós temos os operadores matemáticos, que são soma, subtração, divisão e multiplicação. Eles servem para retornar resultados matemáticos. Nós temos também os operadores lógicos, são operadores que resultam em verdadeiro ou falso. Eu vou fazer uma comparação e o resultado dessa comparação vai ser verdadeiro ou falso. Esses operadores básicos são maior que, menor que ou igual. Então, se eu perguntar se alguma coisa é maior que a outra, ele vai me retornar verdadeiro ou falso. Se eu perguntar se uma coisa é igual a outra, ele vai me retornar se é verdadeiro ou falso. E nós temos ainda um operador de concatenação, que nós até já vimos anteriormente aí, que ele serve para fazer uma união de conteúdos. Apesar dele utilizar o mesmo símbolo da soma, mas quando nós temos conteúdos diferentes, que não são números, ao invés de somar esses conteúdos, ele junta, ele faz uma união desses conteúdos para que a gente possa apresentar na tela. Nesse primeiro exemplo de operadores, nós vamos fazer um algoritmo que vai ler dois números e com esses dois números nós vamos fazer as 4 operações básicas com ele. Então, como é que nós vamos fazer isso? Primeira coisa, nós vamos escrever lá na tela pedindo para o nosso usuário informar o primeiro número. Então, ele vai mostrar na tela, informe o primeiro número e nós vamos ler o que ele digitar na tela. Então, lembra que o comando leia, ele pega uma informação do usuário. Então, a gente vai pedir para ele informar o primeiro número e vamos gravar numa variável chamada número 1. Vamos pedir para ele informar o segundo número e vamos gravar esse segundo número numa variável chamada número 2. E aí nós vamos criar uma outra variável chamada resultado soma, e vejam que agora nós temos aí o nosso comando de atribuição, e o que vai ficar armazenado em resultado soma? Vai ser o número 1 somado com o número 2 que foi digitado na tela. A mesma coisa com o resultado da subtração. A mesma coisa para a multiplicação. E finalmente o resultado da divisão. Então, o resultado dessa conta que está à direita do comando de atribuição vai ser armazenado na variável que está aqui à esquerda. E depois nós vamos simplesmente mandar escrever a soma e o resultado da soma, a subtração e o resultado da subtração, a multiplicação e a divisão. Então, quando a gente mandar executar esse algoritmo, o que ele vai fazer? Vai pedir para informar o primeiro número. E aí o usuário digita lá, 10. Aí ele pede para informar o segundo número.
O usuário vai digitar 2, por exemplo, e depois disso o nosso algoritmo faz as contas. Esse aí é o resultado do nosso algoritmo. Então é assim que nós utilizamos esses comandos de operadores matemáticos. Ele sempre vai trabalhar com números. Bom, esse próximo exemplo é semelhante ao exemplo anterior, só que ao invés de utilizarmos os operadores matemáticos, nós vamos utilizar os operadores lógicos. Então, da mesma forma, nós vamos solicitar que o usuário informe dois números, que nós vamos armazenar nas variáveis número 1 e número 2. Criando a variável resultado igual, nós vamos atribuir a ela o valor da igualdade entre número 1 e número 2. Então, se os números forem iguais, será armazenado verdadeiro. Se forem diferentes, ele vai ser armazenado falso. Na variável resultado maior, a mesma coisa, mas ele vai fazer através da comparação entre número 1 e número 2. Se o número 1 for maior, é verdadeiro, se não é falso. E no resultado menor é a mesma coisa, só que ele vai comparar se o número 1 é menor do que o número 2. E aí vai ser armazenado no resultado menor, verdadeiro ou falso, dependendo da comparação. Finalmente, a gente vai mandar escrever o resultado dele. Se é igual, verdadeiro ou falso, se é maior, verdadeiro ou falso, ou se é menor, verdadeiro ou falso. Quando a gente mandar executar, ele vai solicitar o primeiro número, vamos digitar 8, o segundo número é 4. Então, quando ele fizer a comparação, número 1 é igual a número 2, 8 é igual a 4, é falso. Na segunda comparação, 8 é maior do que 4, verdadeiro. E na terceira comparação, 8 é menor do que 4, falso. Seguindo com as nossas estruturas básicas, a próxima estrutura que nós vamos ver são chamadas estruturas condicionais. Elas permitem que a gente selecione sequências de comandos alternativos de acordo com uma determinada condição. Essa condição vai ser uma expressão que retorna um valor verdadeiro ou falso. Se essa condição for verdadeira, ele vai executar determinado conjunto de comandos. Se ela for falsa, ele não executa. Existem duas formas dessas estruturas condicionais. Uma é chamada estrutura de decisão simples, que é, se determinada condição for verdadeira, então ele vai executar determinada ação. Se ela for falsa, ele não executa aquela ação. E nós temos uma decisão composta, onde nós podemos fazer um teste de uma condição. Se ela for verdadeira, ela executa uma ação 1, e se ela não for verdadeira, ou seja, se não, ela vai executar uma outra ação, chamada aqui de ação 2. É importante chamar atenção para esses espaços em branco que a gente tem sempre que nós estamos dentro de uma condicional, de uma estrutura. Esse espaço em branco ele é chamado de indentação. Tá? É assim mesmo, indentação, não é identação não. Essa indentação é um recuo que a gente dá nos comandos para ressaltar a estrutura do nosso algoritmo. Isso quer dizer que todas as ações que estão indentadas, elas estão dentro daquela estrutura do si. Tá? Isso serve para organizar o nosso código. Na hora da gente ler o código, vai ficar mais claro da gente entender. Nós vamos ler aqui, nesse exemplo, duas notas e vamos calcular a média. Se essa média for 7 ou mais, nós vamos mostrar que o aluno está aprovado. Então, vamos começar pedindo para ele informar a primeira nota. E aí, através do comando leia, nós vamos obter o valor dessa nota. Vamos pedir para ele informar a segunda nota e vamos gravar aí na variável nota 2. Depois a gente calcula a média. Então percebam aqui que nós estamos utilizando o comando de atribuição e sempre o algoritmo resolve o que está à direita do comando de atribuição e o resultado disso ele grava no que está à esquerda, na variável que está à esquerda. Então ele vai somar a nota 1 com a nota 2 e o resultado disso ele vai dividir por 2. Esse resultado ele vai armazenar numa variável chamada média.
Aí eu estou criando aqui uma outra variável e estou atribuindo já um valor reprovado para ela. Agora que a gente vai entrar na nossa estrutura condicional. Eu vou testar se o valor da minha média for maior do que 6,9, ele vai executar o que está dentro do meu se. Né? Percebam que ele está indentado ali, o que está dentro do se. Se a minha média for menor do que 6,9, então a variável situação vai continuar com o valor que ela estava antes de reprovado. Reparem aqui que a variável situação, dentro do se, ela está recebendo um novo valor de aprovado. O que acontece nessa situação? Essa variável já existia antes. Eu criei ela antes ali com o valor de reprovado. Como eu estou atribuindo um novo valor para ela, esse valor é substituído. Eu estou dizendo que naquela posição de memória agora, o valor, ao invés de ser reprovado, o valor agora vai ser aprovado. Então, se eu mandar mostrar essa situação, ele vai mostrar o valor aprovado. Mas ele só vai mudar essa situação se a minha média for maior do que 7, senão ele vai deixar como reprovado. Para eu ver isso, eu tenho que mandar mostrar na tela. Então, vou mandar escrever na tela o valor da minha média, que foi calculado, e mandar escrever a situação, né, do aluno. Quando eu mandar executar, informe a primeira nota, 9. Informe a segunda nota, 8. Então, lá ele calculou a média 8,5. Como a média 8,5 é maior do que 6,9, ele mudou a situação para aprovado. E aí mostrou a minha média e a situação. Se eu tivesse digitado aí valores que dessem uma média menor do que 7, né? Por exemplo, a primeira nota fosse 6 e a segunda também fosse 6. A média seria 6. Então, na hora que ele fizesse aquele teste condicional do se, né, a minha média calculada seria 6. Então, qual seria o teste dele? A minha média, ela é 6, é maior do que 6,9? Não é, isso é falso. Então, ele não executaria o que está dentro do se ali, que é o quê? Mudar a situação para aprovado. Se ele não executa aquilo, situação ia continuar com o valor reprovado. Então, ele ia mostrar aqui na minha tela reprovado ao invés de aprovado nesse caso. Bom, agora a gente pode utilizar outros operadores lógicos também, que é o maior ou igual, menor ou igual ou diferente. Bom, para o nosso próximo exemplo, agora nós vamos utilizar uma estrutura do se composto. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou definir uma conta bancária com um saldo inicial e vou tentar fazer um saque. Se o meu saque for menor que o meu saldo, eu permito que o saque seja feito. Se ele for maior do que o saldo que eu tenho, eu não vou deixar que o saque seja realizado. Então vamos lá, vou definir o meu saldo inicial da minha conta como 1.000. Vou mostrar lá na tela para o usuário que o saldo é de R$ 1.000. E aí eu vou pedir para que o usuário informe quanto ele quer sacar. E para isso eu vou ter que ler, né, de uma variável que ele vai digitar na tela, que eu vou chamar de saque. Então o que ele digitar na tela vai ficar gravado numa variável chamada saque. E aí eu vou fazer o meu teste. Ó, se o saque for menor ou igual ao saldo, então se o valor que ele digitar for menor ou igual ao saldo, eu vou fazer aqui uma conta. O novo saldo dele vai receber o quê? O valor do saldo que ele tinha antes, menos o valor que ele está sacando. Percebam que primeiro ele executa o que está à direita do comando de atribuição. Então, saldo, quanto é saldo? É 1.000. Menos saque, quanto é saque? O valor que ele digitou na tela. Então, o novo saldo vai ser 1.000 menos o que ele digitou na tela e depois ele vai atribuir esse novo valor à variável saldo. E aí eu vou escrever na tela, saque realizado, seu novo saldo é de o valor que foi calculado ali anteriormente. Mas isso eu só vou fazer se o valor do saque for menor ou igual ao saldo. Se ele digitar um valor maior do que o saldo, então eu vou entrar aqui numa outra estrutura condicional que é o se não. E aí eu vou escrever para ele na tela saldo insuficiente para o saque. Né? Então se ele digita 2.000, ele vai fazer aqui 2.000 é menor ou igual a 1.000?
Não é, isso é falso. Então, se é falso, ele não executa o que está aqui dentro do se, mas vai executar o que está dentro do se não. Então, ele vai escrever saldo insuficiente. Então, é assim que a gente usa essa estrutura condicional. E depois que a gente termina, a gente tem que colocar fim se. Então, vamos ver como é que isso fica na tela quando a gente manda executar. Seu saldo é de R$ 1.000, informe o valor do saque. Então, eu vou sacar R$ 850. Como 850 é menor do que 1.000, ele entrou no meu se, né? Então, saque realizado, seu novo saldo é de 150, né? Porque ele pegou os 1.000 que eu tinha, diminuiu dos 850 e o saldo ficou sendo 150. Bom, a última estrutura que nós vamos ver aqui é a estrutura de repetição. Essa estrutura de repetição, ela permite que uma determinada sequência de comandos seja executada repetidamente enquanto determinada condição seja satisfeita, ou seja, enquanto ela for verdadeira. Na hora que ela se torna falso, esse conjunto de ações deixa de ser executado. Tá? Esse conjunto, essa estrutura de repetição, nós chamamos de loop ou de laço, porque enquanto a condição for verdadeira, ele chega, executa todas as ações que estão dentro, chega no fim enquanto e volta lá para o enquanto. E continua executando tudo que está lá dentro novamente, se a condição for verdadeira. Na hora que ela se torna falsa, aí ele vai para depois do fim enquanto e continua a execução do algoritmo normalmente. Lembrando que nesse caso também a indentação deve ser utilizada. Então, nesse primeiro exemplo da estrutura de repetição, nós vamos fazer um contador. O que é um contador? Eu quero que ele escreva lá na minha tela uma sequência de números, de 1 até determinado número. Né? No caso do nosso exemplo aqui, de 1 até 5. Bom, isso parece fácil. Né? É só eu mandar escreva 1, escreva 2, escreva 3, escreva 4, escreva 5. Então vai aparecer na minha tela de 1 até 5. Mas imagine que eu queira escrever de 1 até 1.000 na tela. Eu vou ficar repetindo 1.000 vezes esse escreva 1, escreva 2, escreva 3 até 1.000. Então isso vai ficar muito ruim. Então, através de uma estrutura de repetição, nós podemos otimizar esse algoritmo. Então, no nosso caso aqui, eu defini uma variável com o valor dela 0. E aí vou fazer a minha estrutura de repetição. Como é que ela funciona? Enquanto o contador for menor do que 5, ele vai executar tudo que está dentro aqui do enquanto. E na hora que ele chega no fim enquanto, ele avalia de novo o enquanto aqui em cima e verifica se o contador continua sendo menor do que 5. Então, veja só, ele começa com o valor 0 que eu defini. Então, o que ele vai fazer aqui? 0 é menor do que 5? Isso é verdadeiro. Então, ele vai entrar dentro desse laço. Quando ele entrar, aqui nós temos um comando de atribuição, o que ele vai fazer? Quanto vale o contador? 0. Ele vai somar mais 1, então vai atribuir a contador 0 mais 1, que dá 1. Então, o contador agora vale 1. Ele vai escrever esse novo valor na tela, vai ser o número 1. Chegou no fim enquanto, volta para o enquanto. Quanto que o contador vale agora? 1. 1 é menor do que 5? Isso é verdadeiro. Então, ele vai executar novamente o que está aqui dentro. E o que está aqui dentro é somar mais 1 ao contador e escrever na tela. Então, o contador vai virar 2 e vai escrever 2 na tela e volta para o enquanto. E assim por diante, até que ele some 5. Na hora que o contador somar 5, ele vai escrever 5 na tela e vai voltar para o enquanto. E aí ele vai avaliar, 5 é menor do que 5? Não, isso é falso. Né? 5 não é menor do que 5. 5 é igual a 5. Então, na hora que isso retorna falso, ele vai sair desse enquanto. Ele não vai mais executar o que está lá dentro e aqui no nosso caso termina o nosso algoritmo. Então, quando a gente mandar executar, o que vai acontecer? Ele vai sair contando de 1 até 5 e para. Se eu definisse ali no enquanto, que era para ele fazer enquanto for menor do que 1.000, ele ia simplesmente escrever de 1 até 1.000 aí na tela. Eu só mudando ali de 5 para 1.000. Tá? Então, assim que funciona esse comando enquanto.
Um outro exemplo dessa estrutura de repetição é um sistema de login que nós podemos fazer. Então, para entrar no sistema, a gente precisa de digitar uma senha. Então, a gente começa definindo uma variável senha que recebe um valor vazio. Tá? Essas aspas, abre e fecha aspas, significam valor vazio. E aí nós vamos executar uma série de comandos enquanto a senha for diferente de ABC. ABC vai ser a nossa senha. Então, enquanto o usuário não digitar a senha ABC, nós vamos ficar repetindo o que está dentro dessa estrutura do enquanto. Então, nós vamos solicitar que ele informe uma senha e vamos ler essa senha dele. E aí a gente termina o nosso laço. Então, enquanto ele não digitar a senha certa, nós vamos ficar pedindo para ele informar a senha e lendo a senha que ele digita. Na hora que ele digitar a senha certa, nós vamos escrever para ele acesso permitido. Vamos ver como é que ele funciona. Vamos pedir para o usuário digitar a senha e ele vai digitar a senha XYZ. Veja que XYZ é diferente de ABC. Então, XYZ diferente de ABC, verdadeiro. Então, ele entra no laço. Então, ele entrando no laço, o que vai acontecer? Ele vai pedir para informar a senha novamente. Então, a gente vai digitar 1, 2, 3. Então, ele vai chegar no fim enquanto, volta para o enquanto e vai testar. 1, 2, 3 é diferente de ABC? Verdadeiro. Então, ele vai continuar dentro do laço. Até que finalmente a gente digite a senha certa. E aí ele vai testar. ABC é diferente de ABC? Falso, porque é igual, né? Então, ABC diferente de ABC é uma condição falsa. Sendo falsa, ele vai para depois do fim enquanto, ou seja, ele sai do loop e escreve acesso permitido. Então, é assim que funciona a nossa estrutura de repetição. E assim a gente termina essa aula vendo as principais estruturas que nós temos para poder editar nossos algoritmos.